que o Senhor possa encontrar no seu coração um ambiente bem aconchegante. E para isso nós precisamos deixar que Ele nos diga por onde e para onde precisamos ir. Amém, queridos? Quero convidar o pastor Shed. Eu recebi com alegria ontem à tarde uma ligação dele, me informando da presença dele. Eu estranhei porque no sábado eu li umas postagens no Facebook do professor Saião, do pastor Saião, que eles estavam na Jordânia. Aí ontem o pastor, na sexta estavam na Jordânia, aí ontem o pastor me ligou, e é sempre uma alegria poder ouvi-lo. E ele saiu lá do frio com meio metro de neve e voltou para a terrinha para ter esse calorzinho gostoso aqui. Deu para trazer um pouquinho de gelo na mala, não é, pastor? Queridos, vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado pela bênção de podermos, no finalzinho deste mês, podermos ouvir o Teu servo com desafios da Tua palavra, para nos ajudar, ó Deus, a caminhar na Tua direção. Queremos, ó Deus, olhar para o Senhor e ouvir do Senhor os Teus recados, as Tuas orientações, para que possamos caminhar de acordo com a Tua vontade. Usa o Teu servo para trazer ao nosso coração a Tua mensagem. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Pastor, essa é pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Graça e paz. Fico muito alegre em poder estar com os irmãos novamente. E essa viagem, como foi em outras ocasiões, só que essa foi mais alegre, tivemos o privilégio de estar naquela igreja católica de Betesda, em Jerusalém. E o interessante que Luiz Saião falou que esse é o lugar melhor para cantar em todo Israel, por causa da acústica. Então, alguém foi lá na frente e começou a dirigir música, toda a capela. Meus irmãos, trouxe lágrimas aos olhos. Foi muito emocionante. E outro foi, na quarta-feira, paramos no Monte Nebo. Os irmãos sabem que Monte Nebo é famoso porque é o local onde Moisés morreu. Ele não deu para entrar na terra prometida por causa de desobediência de um detalhe. Aliás, pessoas perguntaram: por que Deus não permitiu que seu grande servo liderasse o povo para dentro da terra prometida? Em vez de falar para a rocha, ele bateu na rocha e só por isso. Queridos irmãos, depende muito de quem é líder, da maneira que Deus trata as pessoas. Há muitos que pecaram muito mais gravemente do que aparentemente Moisés pecou. Mas ele chegou naquele lugar tão alto, onde dá para ver, se for um dia muito claro, dá para ver até o mar Mediterrâneo, ver esse grande vale de baixo. E o texto, por acaso, menciona Moisés, capítulo 3 de Hebreus. Capítulo 3 de Hebreus. Nesse texto, ele fala sobre a fidelidade desse grande servo de Deus. Diz que ele foi, lá no versículo 5, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, menos aquele caso que mencionei. E Jesus foi fiel
sobre a casa foi Moisés, e Jesus fiel na casa. E como é mais importante quem constrói a casa, e Deus é construtor de tudo, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja, nós temos aqui um microcosmo da igreja mundial, com seus talvez mais de 1 milhão de congregações no mundo inteiro. Quem está edificando a sua igreja é o Senhor Jesus. Moisés fiel sobre a casa, Jesus Cristo como filho fiel na edificação da sua casa, cumprindo sua promessa. Mas o texto que eu queria ler junto com os irmãos começa no versículo 7. Há quanto tempo medito nesse texto? É uma citação do Salmo 95, 7 a 11. E as frases deste texto são atribuídas diretamente ao Espírito Santo, mas de uma maneira diferente do que nós imaginaríamos. Porque os eventos tratam de 1200 a 1300 anos antes de Cristo. O texto foi escrito no Salmo 95, cerca do ano 1000, se foi Davi, ou depois do ano 1000. E Hebreus foi escrito talvez no ano 63, por um autor desconhecido. E o que ele diz? Porque assim diz o Espírito Santo. Não que ele disse no passado, ele disse isto hoje. De maneira que nós que estamos lendo esse texto agora, podemos notar que é uma referência a o que o Espírito está falando para a Igreja Central Batista de Santo Amaro hoje. E o que ele diz? Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. A razão dessa frase, não endureçam o coração, é porque gente salva, gente que passou pelas águas batismais, tem uma tendência em ter coração que vai se endurecendo. E nós devemos tomar todo cuidado de que isso não aconteça. Todo mundo sabe que a palavra coração na Bíblia refere-se ao centro de suas decisões, de suas atitudes, de suas emoções, enfim, é o centro da sua personalidade. Quem é você? Tal como seu coração reage e age, isso é você. Portanto, esse texto é uma advertência, como tantos outros em Hebreus, a não permitir que seu coração se torne como pedra. Aliás, essa linguagem vem de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, em que ele diz que Deus vai tirar esse coração de pedra que o mundano tem e vai substituir com coração de carne. Os irmãos entendem que essa bomba de carne que está fazendo sangue circular no seu corpo milhares e milhões de vezes durante a vida inteira, e que não pode parar, na hora que parar, você para de existir, que o coração é o centro de manter a sua vida. É por isso que coração endurecido para de fazer circular a vida de Cristo na pessoa, e o resultado é que sua vida em Cristo se estaciona, morre.
Mas leamos o texto. O texto diz hoje: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Naqueles anos, depois de sair do Egito, os israelitas rebelaram contra seu libertador, que foi Deus, através do seu servo Moisés. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, eu terem visto os milagres, tudo que Deus fez. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. O que o autor quer que nós entendamos, que a ideia por trás de aceitar o Evangelho, de nos comprometer com Cristo, não é garantia que você vai receber o galardão da vida eterna. Porque como Hebreus 10:14 deixa claro, e capítulo 3:14 também, é que uma pessoa pode começar bem e depois, por causa de rebelião no coração, se desviar do caminho e perder a chance de entrar nessa terra prometida, que é a eternidade com Cristo. Então eu gostaria de orar com os irmãos antes de nós meditarmos sobre esse texto, para que nossos corações nunca, mas nunca, sejam comparados aos corações daqueles israelitas, todos eles, uma geração inteira, enterrado na areia lá da terra de Sinai, por causa da rebelião, por causa de corações perversos e incrédulos. Podemos orar? Orem comigo, não fiquem assim desatentos. Pai amado, que alegria ver o lugar onde Moisés avistou a terra. E ainda que nós sabemos que ele não entrou na terra, não liderou o povo, que ele foi salvo, porque seu coração não foi rebelde, mesmo que ele desobedeceu. E todos nós temos a mesma dificuldade que Moisés teve, sendo filhos e filhas, de receber a mensagem do Espírito Santo e desobedecer às suas ordens. Oh Deus, esse é um pedido que eu gostaria de fazer para meus queridos irmãos em Cristo, que seu coração nunca se endureça. Em nome de Jesus te rogamos. Amém, Senhor. Tema geral de Hebreus é que Cristo é maior do que qualquer outra pessoa, qualquer outro indivíduo, qualquer anjo, porque Ele é Deus encarnado. Nesse texto, a comparação, o contraste é com Moisés. Moisés foi escolhido por Deus desde criancinha, cuidadosamente criado para poder liderar esse povo depois de 80 anos de espera para levá-los para a terra da promissão. Jesus Cristo eternamente
esperando o dia que ele nascesse da Virgem Maria e que ele crescesse desconhecido até mais ou menos 30 anos. E na hora do seu batismo, a declaração do Pai: este meu filho amado, que ele agora começa seu ministério com aqueles milagres, ensinamento, caminhando passo a passo até a cruz. A diferença entre Moisés e Jesus Cristo é a diferença entre o israelita hoje e o cristão salvo pela graça de Deus hoje. Nós tivemos a oportunidade de falar com os judeus e saber por que eles não aceitam Jesus. Por quê? Porque eles têm outras maneiras de entender como que seus pecados, seus erros são de alguma maneira retirados de sua conta e que no juízo final eles vão ser aceitos mesmo sem crer no Senhor Jesus. Mas não é verdade. Jesus Cristo é o único Salvador. Muçulmano, a mesma coisa. Conversando com esse guia lá em Jordânia, ele tentando explicar como que a gente pode ser salvo. E os irmãos que não sabem muito sobre a teologia, porque não é nossa herança islâmica, é que o islâmico é uma pessoa que vive sua vida cumprindo todos os requisitos, inclusive essa oração 5 vezes por dia. E quando ele chega no dia de juízo final, ele vai caminhar em cima de uma espécie de corda esticada, e Deus com um pau vai empurrá-lo de um lado, inferno, ou para o paraíso, dependendo das suas obras. Os irmãos entendem que é um sistema, um pensamento extremamente vulnerável, já que não há nenhum islâmico, nenhum cristão que tenha vivido sua vida perfeitamente agradando a Deus em todos os instantes, dia e noite da sua vida. Hoje, se o Espírito Santo é ouvido falando no seu coração, falando o quê? Cuidado dos tropeços, cuidado da possibilidade de desvios, cuidado de endurecimento do coração e de rebelião, colocando Deus à prova. Cuidado, essa é a palavra-chave do versículo 12, que é o fim desse texto de Salmo 95. Eu estive preenchendo a folha para ganhar minha carteira de habilitação em Massachusetts quando eu tinha 19 e 20 anos. Não lembro exatamente que ano que foi. E cheguei a essa pergunta: qual é o momento em que você está em mais perigo de ser envolvido num acidente? Pensei, bem, talvez num certo horário durante o dia não era a resposta certa, não. A resposta certa é quando você não está tomando devido cuidado. Quando você acha que não tem nada, de repente vem alguém na sua frente, como aconteceu comigo, justamente nessa época, um caminhão passou na minha frente, não, um carro, eu estava dirigindo o caminhão e bati no carro, e foi uma tristeza para mim e com certeza para o dono desse carro. E irmãos, todo cuidado não é demais. Cuidado de que natureza? A não colocar Deus à prova, porque a rebelião dos israelitas foi
colocar Deus à prova. E como que se faz isso? O diabo chegou a Jesus e disse: você pode testar se esse Salmo 103, Salmo 91, se esse salmo é verdadeiro. Você pode se jogar desse pináculo do templo, fica lá na esquina do templo, jogar lá embaixo, e você não vai nem machucar o pé, muito menos morrer. Jesus disse: eu não tenho permissão de fazer isso, porque essa não é a vontade do meu Pai, é sua vontade de colocar Deus à prova. Constantemente se escuta essa teologia da prosperidade, que você pode testar a Deus, e se Deus não cumpre o que você espera que Ele faça, porque você está decretando para Ele, você crê que isso vai acontecer, então você vai receber aquilo que você quer. Foi exatamente que isso aconteceu nesse mesmo estado de Massachusetts, perto de Boston, com um pastor que diz: na quarta-feira vamos levantar um morto do seu caixão, ele vai ficar vivo novamente, voltar para a sua família e viver quem sabe quantos anos mais. Então a igreja enorme lá, é a maior igreja brasileira do país, vieram lá nessa quarta-feira para ver esse defunto se levantar do caixão. Ele orou, ele rogou, mas Deus não respondeu. Aos poucos o povo ficou cansado, foi embora. E antes dele fechar a reunião, ele disse: deixa-me explicar por que esse defunto não ressurgiu. Deus mandou ele levantar, mas ele não quis, ele quis ficar no céu. Portanto, essa é a razão que ele não ressuscita. Irmãos, cuidado com declarações sobre a vontade de Deus, que você, como servo, e servo humilde diante deles, sempre diz, como diz Tiago: se Deus quiser. Se Deus quer, Ele pode levantar. Mortos se levantam. Lá na China já se levantaram alguns mortos, mas não foi porque alguém decretou que ele levantasse, é porque alguém humildemente pediu que Deus trabalhasse e devolvesse a vida para aquele que morreu. Primeiro problema é rebelar a Deus, colocando Deus à prova. A segunda que nós encontramos aqui, essa frase: sempre se desviando. Quando Deus usa essa palavra sempre desviando, os irmãos sabem o que é? É um tipo de caminho em que, com pneu furado, o carro sempre está querendo sair na direção do pneu bom, sempre se inclinando. Irmãos, nossos corações se inclinam para o mal. Nós somos filhos de Adão e Eva. Nós somos pessoas que têm uma tendência sempre de se desviar. Mas, se nós pudermos humildemente buscar a presença de Deus de manhã, e diz: Senhor, hoje eu vou enfrentar algumas tentações, talvez tentação de perder o controle sobre essa língua e falar o que eu nunca podia ter falado, de ter algum pensamento errado, de eu ter uma ação
que te nega. Por favor, meu Senhor, me dá tua ajuda para me não cair, ou desviar, ou tropeçar, me inclinando como os israelitas, sempre se desviando durante 40 anos. Impressionante como esse povo, mesmo depois de ver tudo que Deus tinha feito, milagre todo dia, porque lá vinha um maná, sempre produzindo água. Quando eles iam passar dificuldades com falta de água, ele fornece água. E esses milagres não foram suficientes para convencê-los que sua reclamação era justamente desvio, rebelião. Terceiro lugar, eles faltaram de reconhecer os caminhos do Senhor. Todos nós que estamos aqui esta noite, estamos aqui para uma razão principal: aprender qual é o caminho do Senhor. Este livro foi escrito para nos orientar sobre o caminho do Senhor. É o mapa da própria vida. Eu estava voltando para o seminário em Filadélfia, lá para as idas, vamos ver quantos anos atrás, 1952. E éramos 3 jovens que tinham ido para Illinois, um fim de semana de celebração lá, e depois voltar para o seminário. Isso requeria que a gente dirigisse a noite toda. Eu fiquei até os olhos não ficavam mais abertos. Então eu passei o volante para o outro e eu deitei lá atrás e apaguei. Quando acordei, o sol está brilhando numa direção errada. Os irmãos sabem que o sol pode subir, em vez de subir no leste, estava subindo lá no sul. E imediatamente essa pergunta: em que estrada estamos? Qual a próxima cidade? Onde está o mapa? Aquele indivíduo tranquilamente entrou na estrada errada e estava seguindo, quem sabe, a que distância nós teríamos que andar para voltar novamente para pegar a estrada certa. Não foi uma experiência tão boa, mas foi uma excelente ilustração do que significa essa passagem, sempre se desviando. Isto é uma pessoa que não consulta o mapa, acha que ele conhece a coisa. Eu já passei algumas experiências dessa também, onde a gente acha que sabe onde é e vai rodando. Uma vez na cidade de Boston, eu lembro que nós andamos 20 minutos e vimos o mesmo guarda que tínhamos visto 20 minutos antes. Meus irmãos, o que é isso? E finalmente perguntamos como que a gente sai daqui, porque é uma cidade que foi construída em cima dos passeios das vacas, né, dos pioneiros. Ele disse: para onde que vocês querem ir? Essa é a pergunta-chave. Para onde que vocês querem ir? Desviando, porque a gente não sabe o caminho, mas pelo menos deve saber para onde querem ir, porque ali uma pessoa que conhece perfeitamente a cidade pode nos ajudar. E a Igreja de Jesus Cristo existe para informar-nos sobre o caminho que agrada a Deus, de reconhecer os seus caminhos distintos dos nossos próprios caminhos inteligentíssimos, ou aqueles que vocês vão receber
lá nas faculdades, onde a incredulidade prolifera de uma maneira expressiva. 3 problemas no deserto de Sinai durante 40 anos. Corações inclinados a colocar Deus à prova. Pessoas que pensam que sabem o que Deus quer e, portanto, decretam isso, só para depois de colocar Deus à prova, só desagradam a Ele. Agora, rapidinho, versículos 12 a 14, explica como que a gente pode sair dessa situação e entrar na terra feliz toda a vida. Versículo 12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, através do exame do seu coração, se você tem uma inclinação a se desviar, ou pensar que está no caminho certo sem consultar o mapa, ou uma pessoa que pode reconhecer que não ama ao Senhor, como ele já amou quando ele começou sua vida cristã. Pessoa que não lê a Bíblia, e quando lê, não recebe nenhuma mensagem viva, porque capítulo 4, que continua o tema desse texto, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, penetrando o coração que não é de pedra. Portanto, irmãos, cuidado, faça exame do seu coração constante. Quando von Zinzendorf diz: eu quero avançar, como nós cantamos esta noite, para que eu possa olhar para trás e dizer: eu estou no caminho certo, porque eu estou mais próximo de Deus do que 2 anos, 3 anos, 10 anos passados. Estamos aproximando o fim, quando seremos convidados a subir para a presença do Senhor glorioso. Número 2, a gente evita esses 3 problemas quando Deus, na sua graça, nos coloca na comunhão de outros irmãos, encorajando-os uns aos outros, diz versículo 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. O pastor Dick Lucas, de Londres, falando sobre esse texto, falou o seguinte: Deus não pode confiar em você mais de 24 horas. Se você não receber encorajamento durante 24 horas, você começa a desviar. Eu sei que os irmãos não acreditam nisso. Vocês acham que pode passar 7 dias? Alguns crentes passam 14 dias sem aparecer, sem ler a Bíblia, sem orar, achando que não estão desviando. Perigosíssimo, porque o texto diz: encorajem-se uns aos outros todo dia que se chama hoje. Graças a Deus que nós temos uma igreja em que nossas amizades, nossos relacionamentos, a própria presença dos irmãos aqui já é um sinal de que estão buscando o caminho certo, consultando o mapa, e que estão no caminho do Senhor. E finalmente, essa palavra, coração perverso, coração endurecido. O que quer dizer isto? Como que eu posso verificar
se o coração está endurecido ou não. Resposta: como você sente quando você tropeça, cai fora, sai fora do caminho e peca contra o Senhor Jesus? Quando isso acontece, o irmão, a irmã que não sente convicção nenhuma, o pecado parece que é apenas, talvez como Moisés pensou, eu não sei, que essa ideia de bater na rocha, porque Moisés já tinha batido na rocha, isso não é um erro grave. Então desobedece e o resultado é endurecimento. Indiferença diante de nosso pecado é o sinal de coração que não recebe impressões de convencimento de pecado. Eu tenho um livro lá no carro, só tenho um exemplar aqui hoje, chamado Arrependimento. Primeira palavra do Evangelho. A primeira palavra, mas também a última. Porque a gente vive se arrependendo o tempo todo em que o Espírito vivo nos chama a atenção. Você pensou erradamente, você agiu erradamente, você falou erradamente, de qualquer forma, você tem capacidade de se arrepender. Arrependimento é o constante do Evangelho. Lucas 13, palavra de Jesus: se vocês não se arrependerem, vocês vão ser julgados igual àqueles que acharam que estava tudo bem e a torre caiu em cima deles, eles morreram. Ou aqueles cujo sangue foi misturado com o sangue do sacrifício por Pilatos, e assim por diante. Queridos irmãos, que nossos corações sejam tenros. E quando há uma briga entre esposa e marido, quando um desentendimento com um filho, e aí vai um bate-boca, uma luta em que nós tentamos manter nossa posição sem examinar se estamos de fato agradando a Deus ou não, talvez nós tenhamos que nos arrepender. Como é bom saber que arrependimento do crente, daquele que está procurando conhecer a Deus cada vez mais, é o sinal que você não está endurecendo o seu coração. Glória a Deus por aqueles irmãos que, quando Deus chama a atenção, não precisa ir para um padre para confessar que você tropeçou, mas simplesmente chegar a Deus e pedir perdão, dizer: Senhor, não me permita fazer isso nunca mais. Que Deus abençoe os irmãos durante as muitas tentações, conflitos, problemas de ética que vão enfrentar essa semana e as semanas que vão seguir. Nós estamos vivendo tempos difíceis. O tempo do fim se aproxima, sem dúvida alguma, mas pela graça de Deus estaremos bem até o dia em que Deus nos chamar para a sua presença, o dia em que vai tocar a última trombeta. Que Deus dê a todos a capacidade de reconhecer os erros e com coração crente mesmo, possam se arrepender em nome de Jesus. Obrigado, Pai.
Obrigado que em Cristo temos suficiência para qualquer desvio, para voltar para o caminho da verdade, para chegar a Jesus e ter certeza de nosso perdão. Muito, mas muito obrigado, porque tantas religiões que estão tão preocupadas com seus erros, mas não sabem qual é o caminho de ficarem limpos e puros novamente. Oh Deus, pela tua graça, protege os teus filhos e filhas de um coração que se endurece, em vez de ouvir a voz do Espírito, essa voz viva, eficaz, cortante, como a espada de dois gumes. E nós te agradeceremos eternamente por tua proteção espiritual, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, uma das coisas que a gente aprende é que quando o Senhor insiste num recado, é porque precisamos atentar. Hoje pela manhã, não vou pregar de novo, mas só vou citar, hoje pela manhã, a tônica da mensagem foi exatamente essa. Precisamos olhar para a luz de Cristo, porque o diabo está com a sua luz tentando ofuscar a nossa visão. Precisamos dar ouvidos, falei de manhã, à voz do Senhor. E hoje à noite, de uma maneira extremamente clara, simples, o Senhor fala de novo ao nosso coração. Se a palavra que eu recebi às 6 da manhã prenuncia um ano de tribulações para a igreja, nós vamos passar seguindo o mapa e ouvindo a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Quero convidar a igreja a se juntar ao centro. Pastor Shelly, eu não vou deixar o senhor aí embaixo, não. Eu queria que o senhor orasse comigo aqui na frente. Vem cá, sobe de novo aqui. O senhor disse que a igreja, quando a gente vem na igreja, essa imagem, eu creio que agrada bastante o coração de Deus. Eu também. Uma igreja unida, uma igreja que anda junto, e uma igreja que vem procurando seguir o mapa para não se perder, porque o pneu furado puxa, mas nós vamos vencer no nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela palavra do teu servo, que vem, ó Deus, confirmar no nosso coração o alerta do dia de hoje. Precisamos atentar para a tua palavra. Precisamos olhar para a tua luz, para que nós não erremos no nosso caminho. Queremos chegar aos teus pés, sempre aos teus pés. Por isso, Pai, pedimos que a cada dia o Senhor nos ajude a compreender o caminho que nos leva aos teus pés. Aos teus pés queremos estar para ouvir a tua voz. Nos teus pés queremos estar
para compreender a direção que o Senhor vai dar ao nosso coração. E, ó Pai, nós pedimos que, se há entre nós corações que se identificam com esses corações que tendem ao mal, hoje é o dia do arrependimento. Amém. Ó Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra hoje chama a atenção de cada um de nós no papel de exortar um ao outro como membro do corpo de Cristo. Hoje, ó Pai, o Senhor confirma no nosso coração a autoridade vinda do alto, para que cada um de nós exorte o irmão, a irmã que a gente perceba que está com o coração endurecido, que está tendendo para o mal. Dá-nos sabedoria e discernimento, para que da nossa boca nunca saia outra palavra senão assim diz o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por avisar a Tua igreja que tempos maus chegarão, mas se estivermos seguros com a Tua palavra na mão, nós enxergaremos só a Tua luz e ouviremos só a Tua voz. Amém. Obrigado por isso. Nós oramos assim agradecidos por Jesus, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço, seu irmão. E lembre-se que além do abraço, você tem o papel de exortá-lo. Obrigado, pastor. De manhã eu ilustrei um pouco essa palavra.